E o pior de tudo, que espécie de contorcionismo retórico e mental é esse que associa a riqueza, o acúmulo de capital, a usura, a ganância, com uma ideologia que se propunha justamente em exterminar tudo isso? É o quadrado redondo, é o claro escuro. É uma contradição inconciliável, desde que você tenha uma imaginação fértil e não tenha nenhum pingo de escrúpulo nas fuças. Então era o caso da Ucrânia, a polícia secreta do czar, que nos últimos anos do século XIX patrocinou a publicação de um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Guardem bem este nome. Onde supostamente estariam contidos os planos de uma cúpula de judeus para dominarem o mundo através de ações políticas e econômicas, tanto capitalistas quanto comunistas. Então, de repente, aparece na Rússia, um país de cultura antijudaica fortíssima, e onde o movimento bolchevique vem tomando cada vez mais força, um suposto documento que explicita a maldade dos judeus. E o que acontece logo em seguida? Primeiramente, o livro faz um baita sucesso. Todo mundo quer ler aquilo só para poder dizer, tá vendo? Eu já sabia. Daí surgem traduções para os principais idiomas do mundo, francês, inglês, alemão, etc. Vira um best-seller. Mas o que ninguém no mundo inteiro se questiona é o seguinte: mas como que isso veio a público? Se o negócio lá era tão secreto, se esses judeus são tão poderosos e inteligentes, como foi que eles deixaram isso aí escapar? E o pior de tudo, ninguém pensou em buscar a fonte primária dos tais dos protocolos. Ninguém chegou e perguntou, mas cadê o manuscrito original dessa jossa? Então, nesse momento, é que a gente tem bem evidenciado como funcionam as teorias conspiratórias. Porque elas são sempre autoexplicativas. O cara chega até você e te diz assim, olha, tudo isso que te ensinaram ao longo da vida, tudo isso que você e o mundo inteiro tem como verdade absoluta, na verdade não passa de uma imensa e muito bem armada mentira. Então eu sou o portador da verdadeira verdade. E se você acreditar em mim, você também poderá pertencer a esse pequeno círculo de iluminados que não se misturam à patuleia ignara. Entendeu? E aí a pessoa adere por curiosidade ou por acreditar mesmo que está galgando um patamar superior de conhecimento. Mas quando alguém teima, duvida, pede ao teórico da conspiração que prove o seu ponto de vista, ele sempre se sai com a mesma desculpa. Não, porque nós estamos afrontando forças muito poderosas, então não temos como provar nada porque os nossos inimigos nos caçaram o acesso às provas. Então é assim, quanto menos provas uma teoria da conspiração apresenta, mais forte ela é. Entenderam? Vamos pensar num exemplo bem atual, a turma terraplanista. Gente, isso é uma coisa que me deixa maluco. Ano de 2017 depois de Cristo, e tem gente falando a sério que a Terra não é redonda, coisíssima nenhuma, e que é capaz de provar que a Terra, na verdade, é um disco achatado. Aí você chega e pede pro tal do terraplanista que mostre uma foto espacial que prove, que demonstre que a Terra é plana. O que ele responde? Não posso. Não posso porque todas as fotos do planeta são da NASA, e a NASA faz parte da conspiração. Aí então você pede para que ele cite um único cientista que conteste a Terra redonda. Ele vai responder, não posso. Não posso porque todos os cientistas são parte da conspiração. Aí você cita Copérnico, Newton, Einstein, e o cara responde, tudo mentiroso. Então quem está falando a verdade? Todos os cientistas dos últimos 500 anos, todas as agências espaciais do mundo, inclusive de países inimigos entre si, todas as demonstrações empíricas, né, que qualquer pessoa é capaz de enxergar como os eclipses, ou o terraplanista da internet? Aí ele te responde, mas eu não estou sozinho, na minha página do Facebook tem não sei quantos mil inscritos, existe uma entidade lá nos cafundó dos Estados Unidos que me respalda, tem um rapper que acredita na Terra plana. Pronto. O cara acha que encerrou o debate e tira o time de campo cantando vitória. E o pior é que nessa tosqueira toda, ele consegue convencer um monte de gente incauta. E o mais interessante dessa história de Terra plana, sabem a quem eles atribuem a responsabilidade pela mentira da Terra redonda? A tal da elite globalista. Ou seja,
eles atribuem a coisa toda, a conspiração, às mesmas pessoas, ao mesmo grupo, a quem o seu L'Oriol Rocha atribui parte da conspiração sionista maçônica. Então o negócio é o seguinte, bicho. Para acreditar em conspiração sionista maçônica, tem que acreditar também que a Terra é plana. Para ser coerente. Senão não vale. Mas vamos voltar aqui aos Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro passou mais de 20 anos sendo traduzido e vendido mundo afora, feito pão quente, sem que ninguém questionasse a sua origem. E querem saber quem foi o maior patrocinador de edições dos protocolos? Não foram os russos, mas um americano, chamado Henry Ford. Já ouviram falar nele? É, esse mesmo aí, o fundador da Ford Motor Company, um dos maiores e mais ricos magnatas de todos os tempos. Ué, mas os grandes magnatas do mundo não são judeus? Pois é. Então temos aqui um bilionário financiando a disseminação de um libelo antijudaico. E o que aconteceu na Rússia com os protocolos depois da Revolução Bolchevique? O que aconteceu foi que as edições em russo aumentaram. Ou seja, os comunistas, aqueles mesmos que o seu L'Oriol jura de pé junto, que eram todos judeus agindo em interesse próprio, vão igualmente patrocinar e atestar a suposta veracidade do livro. Isso se explica de uma maneira muito simples. Ali tinha coisa boa para todo mundo nos protocolos. O comunista podia acusar o judeu de estar manipulando o capitalismo. O capitalista podia acusar o judeu de estar manipulando o comunista. E assim por diante. Mas a farsa dos Protocolos dos Sábios de Sião caiu, assim que alguém finalmente se dispôs a buscar pelas fontes primárias. Mas isso só se deu em 1921, quando se acessaram não os supostos documentos que aqueles judeus teriam escrito numa reunião à luz de archotes no cemitério israelita de Praga, mas num livrinho francês de 1865 chamado O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Resumo da ópera. Os caras lá da Ucrânia simplesmente pegaram esse livro francês, chuparam os trechos daqui e dali, costuraram com coisas lá da imaginação deles e pronto. Na investigação, que foi feita por um jornalista britânico, chegou-se até mesmo ao nome do verdadeiro autor dos protocolos, que era um cidadão alemão chamado Hermann Gödel, ligado às ligas antissemitas lá do Wilhelm Marr, lembra? Então vejam, né, como os círculos se fecham. Um alemão cunha um termo próprio para a perseguição aos judeus. Outro alemão forja um documento para justificar a perseguição aos judeus. A polícia secreta de um país que sempre perseguiu os judeus patrocina a sua publicação. Um industrial americano bilionário mata a bola no peito e distribui a farsa para o mundo inteiro. Chuta para os comunistas. E se não pinta na área um zagueiro inglês que se dispõe a defender a meta, os caras iam chutar para o gol. Tudo isso para quê? Para manter viva uma lenda que serve para justificar todo tipo de fracasso coletivo. Porque esse sempre foi e sempre será o grande propósito do antissemitismo. Tem sido assim desde os primórdios do cristianismo. E sobre isso há uma leitura obrigatória, que é um livro chamado A Espada de Constantino, do James Carroll. E sobre as razões de o antissemitismo ser a ideologia preferida de todo projeto de poder, eu recomendo um livro brasileiro chamado O Inimigo Eleito, de Júlio José Chiavenato.